Essas são as 4 verdades difíceis sobre e-commerce que muitos lojistas não aceitam e acabam ficando estagnados, não conseguem crescer e até perdem faturamento ano após ano por não aceitarem essas verdades e aplicarem isso nos seus e-commerces. Se você não quer fazer parte desse grupo, mas sim daqueles lojistas que crescem com lucro e previsibilidade todo ano, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Te garanto que vai ser um conteúdo bem prático e direto ao ponto. Mas antes, se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei para que eu possa fazer mais conteúdos assim como esse, hein? Bora lá, primeira verdade é que o mercado se sofistica constantemente. Eu vou te lembrar 2 exemplos aqui mais recentes e também mais drásticos, mas isso acontece sempre, tá? Todo ano alguma mudança acontece que obriga, né, os lojistas, todo o ecossistema de e-commerce a se adaptar a essas mudanças e se sofisticar junto com o mercado. Mas vamos lá, a primeira sofisticação grande que aconteceu foi em meados de 2019, quando chegou a C19, né, que fechou todas as lojas físicas no mundo inteiro. E aí tinha 2 tipos de lojistas aqui. Aqueles que já estavam na internet, mas tinham também a sua loja física. Então a internet basicamente era só para dizer que tinha, né? Sequer tinha um site, tinha ali um WhatsApp para fazer atendimento, um perfil no Instagram bem mal feito, bem mal configurado, digamos assim, meio que esquecido, e tinha aqueles lojistas que sequer estavam na internet, não tinham estrutura nenhuma, às vezes nem um Instagram eles tinham ali. Quando chegou a C19, eles foram obrigados a aprender a vender pela internet, aprender a produzir conteúdo no Instagram, aprender a fazer atendimento pelo WhatsApp, aprender a criar um site ou pagar alguém para fazer um site, aprender a lidar com logística e por aí vai. Então essa grande mudança obrigou os lojistas a fazerem isso, senão eles iam fechar suas operações e quem não aceitou essa verdade, infelizmente, deve ter fechado o seu negócio e causou danos irreversíveis até hoje. A segunda grande sofisticação foi quando a Apple lançou o iOS 14, isso foi meados de 2022. Se você utiliza iPhone, você deve lembrar que quando baixa um aplicativo, vem aquela opção, pedir ao app para não rastrear. Basicamente, essa opção, quando foi lançada, bloqueou todos os gerenciadores de anúncios, seja do Meta, do Google Ads, de entender as ações que um usuário de iPhone toma dentro de um site ou aplicativo. Ou seja, o Meta Ads não mais vai exibir as informações de os usuários de iPhone que compram no seu site. Se alguém clica no seu anúncio agora com um iPhone e faz uma compra no site, muito provavelmente essa compra não vai ser exibida lá nas suas campanhas. E o que acontece? Os dados que aparecem ali ficam mais caros. Seu custo por aquisição sobe, custo por clique, custo por sessão e por aí vai. Simplesmente porque o Meta não consegue mais entender todas as compras que estão acontecendo no seu site. Google Ads também sofreu com essa atualização aí a mesma coisa. E nessa época foi um negócio cabuloso porque muitos lojistas não aceitaram que isso aconteceu e não se adaptaram, né? Continuaram extremamente dependentes de tráfego pago e extremamente dependentes dos gerenciadores de anúncio que estavam exibindo informações que não eram mais 100% realistas. Então a gente precisou se adaptar mais uma vez. A modesta parte, isso não afetou tanto aqui os nossos projetos na época, os nossos clientes, porque o Google já avisou, né, com mais de um ano de antecedência, que isso ia acontecer. Então foi uma questão de escolha. Quem entendeu isso e se adaptou antes não foi tão impactado. Agora quem simplesmente ignorou, deixou para depois, não aceitou essa verdade, acabou colhendo prejuízos aí após essa atualização. Então a grande verdade aqui é que o mercado se sofistica, essas mudanças acontecem e quem não se adapta a ela, né, todo o ecossistema do e-commerce, seja o lojista, o head de e-commerce, o head de performance, o gestor de tráfego, qualquer pessoa que trabalha com e-commerce tem que se sofisticar junto com o mercado, acompanhar essas mudanças, senão fica para trás e fica para trás muito rápido, porque acontece com frequência e vai acabar perdendo o faturamento. A segunda verdade é que crescer apenas com tráfego pago tem um teto, tem um limite e esse limite costuma chegar bem rápido. Isso acontece por 2 motivos e principalmente o segundo. Mas o primeiro motivo é que talvez você já invista tanto em mídia paga, e eu estou falando de milhões mensalmente, que já alcance 100% do seu público. Aí realmente não tem como você investir mais, já está alcançando todo mundo, né? Não adianta investir mais. Agora o segundo motivo, que é o principal, é que a sua estrutura, com estrutura eu me refiro ao site, ao atendimento, às redes sociais e principalmente o seu CRM. A sua estrutura não está preparada para receber novos clientes. Pensa aqui comigo. Faz sentido você investir mais em tráfego pago para trazer mais clientes, sendo que você sequer se relaciona com os clientes atuais? Sendo que você sequer sabe de quanto em quanto tempo os clientes atuais compram de você? Sendo que você sequer estimula essas compras a acontecerem com um período mais curto, né, e com mais frequência e com valores cada vez mais altos ali? Se você não faz isso com os clientes atuais, você não vai conseguir crescer trazendo clientes novos.
porque a base não está preparada para receber eles, principalmente o seu CRM, mas talvez o seu site não aplique boas práticas de otimização de taxa de conversão, então você vai trazer mais sessões, mais pessoas para dentro dele, mas a sua taxa de conversão pode até cair, então você não vai necessariamente vender mais, trazendo mais tráfego. O seu atendimento vai ficar mais sobrecarregado porque mais pessoas vão chamar no WhatsApp e talvez você também não esteja preparado para isso. Talvez você mesmo, dono ou dona de e-commerce, faça o seu atendimento nesse momento ou tenha uma pessoa e precise de mais. Enfim, é uma série de fatores que podem acabar fazendo você ter prejuízo, né, dependendo 100% de crescer com tráfego pago. Sem contar também, quando você aumenta o seu investimento, você vai começar a competir ali, né, no leilão do Meta Ads, no leilão do Google Ads, com outras empresas que investem mais dinheiro também. Logo, essa competição faz com que o seu custo encareça. Se você não tiver uma base muito bem preparada para converter esses clientes novos que vão chegando e manter eles comprando, você pode acabar tendo prejuízo. Então, essa é uma das grandes verdades que muitos lojistas ignoram. E eu não quero que você ignore essa verdade. Entenda que para crescer, você pode sim aumentar o investimento em tráfego pago, mas todas essas outras áreas do seu e-commerce devem, principalmente o CRM, devem estar sendo muito bem feitas também. Assim você cresce de forma saudável, previsível e lucrativa. Terceira verdade é que você precisa estudar. Não tem como fugir disso. Essa verdade é complementar todas as outras que a gente está abordando aqui nesse vídeo, porque já vimos que a primeira, né, o mercado se sofistica. Então, se você não aprende, você não estuda, as mudanças você fica para trás, acaba não conseguindo se adaptar e continuar crescendo. Já vimos também que não é possível crescer apenas com tráfego pago. Então, você bate ali num teto, num limite e precisa aprender sobre as outras vertentes do e-commerce para continuar crescendo. Tudo isso é baseado no estudo. Então, mesmo que você tenha um time, né, que tenha diversas funções ali dentro desse time, tem um social media, tem um gestor de tráfego, tem um head de e-commerce, tem a pessoa para logística, uma pessoa para operacional, ainda assim você precisa entender pelo menos minimamente sobre todas essas áreas. Por exemplo, se você não é a pessoa que vai colocar, abrir o Instagram, fazer stories todos os dias, botar a cara ali, existem inúmeros exemplos aí de e-commerces que colocam outra pessoa para fazer isso. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho uma cliente que é um e-commerce, no caso, que é mãe e filha, né? Cliente aqui da minha empresa. A mãe fica mais na parte operacional, fica mais no background da empresa, lidando com os colaboradores, lidando com logística, etc. Mas, claro, agrega também na estratégia, enquanto a filha aparece lá nos stories todos os dias no Instagram. Gera resultado, tá sendo bem feito. Tem um outro exemplo também de um casal, né? Ele fica mais no operacional, no background do e-commerce, enquanto a esposa fica ali aparecendo nos stories, produzindo conteúdo, e inúmeros e-commerces funcionam dessa forma. Se você não é essa pessoa que vai produzir conteúdo, encontre quem possa fazer isso por você, um membro da sua equipe, de preferência alguém bem próximo mesmo, né? Nesses 2 exemplos eu falei de familiar, né? E pode ser sócio, sócia também. Então você precisa entender sobre essas outras áreas. Se você não estudar, vai ficar para trás. A falta de estudo implica na falta de necessidade. O que isso significa? Quando você não estuda nada, você não sente a necessidade de aplicar coisas diferentes. Está parado no tempo, não está estudando, então nem sabe o que precisa aplicar. Agora, quando você estuda, você meio que se obriga a aplicar. Pô, estou estudando sobre CRM, por exemplo. Aí eu vejo uma baita de uma estratégia aqui que eu posso aplicar com os meus clientes de e-mail marketing. Eu vou ser obrigado a aplicar, não vou ficar com isso em mente e não vou fazer. Então, a ideia de estudar é justamente por conta disso também. Mesmo que você não seja a pessoa que vai lá aplicar isso, você deve entender minimamente sobre o assunto para cobrar seus colaboradores e também entender a necessidade, criar a necessidade de fazer isso. Poxa, sendo bem sincero, cara, essa é uma verdade absurda, tá? Isso aqui separa, né, a grande maioria dos e-commerces aí que tem resultado, que crescem, daqueles que literalmente fecham porque não tem resultado. Isso aqui é bem pesado mesmo, tá? Essa é a verdade. Recomendo que você aceite ela o quanto antes e comece a aplicar. Verdade número 4 e a última desse vídeo é que você nem sempre precisa investir mais em mídia paga. Vamos dizer agora um outro cenário, a gente abordou vários cenários aqui. Imagina um cenário onde o seu e-commerce tem um CRM muito bem feito, tem uma produção de conteúdo nas redes sociais, tem SEO, tem CRO, né, otimização da taxa de conversão, o seu site é excelente, recebe as pessoas com maior taxa de conversão possível ali e tudo mais, seu tráfego já está sendo bem feito e você pensa assim, pô, vou aumentar aqui a verba de tráfego, né? Tá tudo indo bem, então eu tenho esse direito, essa permissão, esse dever de aumentar meu investimento em tráfego. Nem sempre.
Existem outras formas de você investir. Eu não estou dizendo que você não possa e não deva, na verdade você deve sim aumentar o investimento ao longo do tempo, mas existem outras maneiras de fazer isso complementares ao tráfego pago. Por exemplo, no seu frete. Digamos que você vai aumentar o investimento do mês que vem em R$10.000 e você pensa em colocar tudo isso em mídia paga. Ao invés de colocar R$10.000 em mídia paga, por que você não testa fazer o seguinte? Coloca R$5.000 a mais, ou R$4.000 a mais, R$3.000 a mais, e o restante você faz um subsídio, digamos assim, para dar mais frete grátis para as pessoas, para dar talvez mais cupom de desconto, aumentar ali a porcentagem de desconto de primeira compra. Isso vai incentivar mais pessoas a comprarem do tráfego que já está entrando no site. Então, ao invés de você só aumentar a quantidade de pessoas que acessam o seu site, sem melhorar as condições de compra, você pode mesclar esses dois. Aumenta a quantidade de pessoas que entram no site, mas também melhora as condições de compra. Melhora ali o parcelamento sem juros. Pô, estou oferecendo 3 vezes sem juros. Então, em vez de eu investir tudo isso em tráfego pago, eu vou investir um pouco aqui, né, em pagar um pouco mais de taxa e conseguir proporcionar 5, 6 vezes sem juros aqui para os meus clientes. Pô, em vez de eu investir tudo em tráfego, eu vou colocar uma parte dessa grana aqui para dar mais frete grátis para os meus clientes, para dar mais cupom de desconto e por aí vai. Olha como isso faz muito sentido, é óbvio, mas a gente simplesmente esquece, né? Só pensa no tráfego pago. É uma verdade também, é bem engraçado isso, né? A gente sempre vai pensar primeiro ali no tráfego pago, sendo que existem diversas outras áreas da empresa que investindo dinheiro nelas vai gerar mais resultado. Bom, essas foram as 4 verdades que muitos lojistas ignoram e se você chegou até o final desse vídeo, eu acredito que você não vai ignorar essas verdades também. Não ignorá-las vai fazer com que você consiga crescer ano após ano, né, mesmo com todas as dificuldades de empreender no Brasil, mas com previsibilidade e com lucro, que é o mais importante. E se você acredita que eu e a minha equipe, a minha empresa pode te ajudar a aplicar tudo isso, né, que eu comentei aqui nesse vídeo, toca aqui no primeiro link da descrição e conheça a minha aceleração de e-commerce. É um método responsável por mais de 50 milhões de reais em faturamento que nós já geramos para os nossos clientes. Tamo junto e até o próximo vídeo.